detonando o Bolsonaro, aliás, com toda razão, porque é um despreparado, um desqualificado, né, cara, um negacionista, o cara nega a ciência, o cara nega a arte, o cara nega o meio ambiente, o cara é contra a vacina, o cara não merece, e sempre foi um chinelo, né? Do exército, cara. Ele é uma ofensa ao próprio exército brasileiro. O Geisel, o presidente Ernesto Geisel, que tirou nota 10 desde o primeiro dia no Jardim da Infância, ele já tirou 10. Sério, o Geisel nunca tirou 9. O Geisel só tirou 10, foi sempre o primeiro em tudo. Caraca. O Bolsonaro, a nota mais alta dele é 6. É, né? Mesmo real? Você foi procurando? Real, verdade. Não, pesquisei um monte sobre a vida dele. Ele é um medíocre, assim, ele quase é abaixo do medíocre, né? E aí o Geisel deu uma entrevista na época, porque sabe que ele foi preso, né? O Bolsonaro foi preso e depois expulso do exército. Um lance de uma bomba? Ele ia pôr uma bomba em Guandu, no reservatório já. Foi assim, e é incrível, ninguém sabe nada, porque uma das coisas que propiciou a República no Brasil em 1889 foi que era o seguinte, era proibido o militar se manifestar na imprensa. Tá? Aí um cara chamado Coronel Sena Madureira se manifestou num jornal gaúcho chamado A Federação, que pertence a um cara chamado Júlio de Castilhos, que é uma lenda gaúcha, lá o colégio Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos é o cara que criou o Borges Medeiros e o Borges Medeiros criou o Getúlio. Então o Getúlio só existe, Getúlio vai por causa do pai dos nossos ditadores, Júlio de Castilhos, que era um jornalista, que tinha um jornal chamado A Federação. E o cara publicou um artigo nesse jornal dizendo que os soldos estavam baixos, que os militares estavam ganhando pouco, o que era verdade, porque 1000 vezes o militar ganha pouco, né? E aí o Deodoro, o Marechal Deodoro, era presidente do Rio Grande do Sul, mesmo sendo alagoano. E aí o imperador, Dom Pedro, puniu esse Sena Madureira, porque tinha lei que dizia que militar não podia se manifestar na imprensa. E aí o Júlio de Castilhos, jornalista golpista, foi lá pro Deodoro e disse, tu vai permitir isso aí, imperador escroto, o militar antes de tudo, e os soldos estão baixando. E o Deodoro entrou em rota de colisão quando o PD acabou o programa da República. Em 1900 e, sei lá, a data 80, sei lá, o Bolsonaro publicou na Veja um artigo chamado O Soldo está baixo, naquela página de opinião que era a última página da Veja. E deu uma merda gigante, foi preso. Que, por um lado, é um absurdo, porque ele é um débil mental, e alguém deve ter escrito para ele, porque ele não sabe escrever, mas o artigo dele estava correto. Os salários estavam baixos nas forças, era uma reivindicação verdadeira. E a Veja, espertamente, deu espaço. Ele foi preso por ter feito por ter escrito isso. E aí se revoltou na prisão, junto com outros caras, e resolveu fazer um atentado, quando foi solto, explodindo o reservatório em Guandu, no Rio de Janeiro, com bomba! O meu próximo episódio, amanhã, no canal Buenas Ideias, é quando eles botaram aquelas bombas no Rio Centro, tu lembra? O atentado do Rio Centro. Militar! Morreu o milico. Morreu o milico porque explodiu no colo dele, nas bolas dele. Dentro do carro. Um capitão, filha da puta, perdeu as bolas e o sargento explodiu no colo do sargento. Sabe o que eles iam fazer? Era no dia 30 de abril de 1980. Tinha um show de esquerdista, tudo esquerda, tudo cantor de esquerda. Era o Chico Buarque, evidentemente, a Elba Ramalho, a Melinha, papapá. Naquela saco dele. Explodiu, inclusive, bem quando a Melinha tava cantando, pra ver que o cara não gostava da Melinha. E aí o plano deles, tá ouvindo, Jean? Sabe qual era o plano deles? Eles iam pôr uma bomba no meio do público e outra bomba no centro de distribuição de energia, então ia ficar tudo escuro. E tinha 28 portões para sair e eles tinham trancado 25. Ia dar uma mortandade, só que quando eles foram pôr a bomba explodiu no colo deles, eles morreram. O capitão não morreu, ficou só sem as bolas e sem o pau. E o outro explodiu as tripas dele. Militar! Porque eles não queriam que acabasse a ditadura militar. Entendeu? Mas, entendi. Com isso aí o Bolsonaro não teve nada a ver. Não, nada a ver. Não, isso é outra história. Nada a ver. Sim. Isso é bem só antes. pra galera não confundir. Pra não confundir. Bem antes. Isso aí é em 80 e o do Bolsonaro não sei quando é. E aí ele saiu, aí ele foi preso e julgado num tribunal militar e absolvido, embora fossem 5 juízes, e foi 3-2.
Mas absolveram ele só para não criar uma merda maior, porque encontraram os esquetes de próprio punho dele, com os grafólogos dizendo que era a letra e o traço dele. Isso é verdade total. Aí ele saiu, ele como capitão foi exonerado do exército e virou deputado. Com uma carreira medíocre, 27 anos como deputado, aprovou 3 projetos. Um dos projetos que ele aprovou foi a pílula do câncer, que não funciona. Então tu vê um cara desse como opção para o Brasil, não é uma questão de direita ou de esquerda, é um equívoco, uma coisa lastimável, entendeu? Houve algo assim, houve alguém como o Bolsonaro na história do Brasil presidindo? Sim, o tal Hermes da Fonseca, um presidente Esse horroroso. eu realmente nunca ouvi falar. Era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Né? O primeiro presidente... Foi um golpe militar. Né? Os caras ficam chamando de proclamação da República. Foi um golpe militar. As tropas saíram, lideradas pelo Deodoro, derrubaram o imperador na madrugada de 15 de novembro de 1889. Aí teve o primeiro presidente, Deodoro, um ditador, que renunciou. Porque ia sofrer impeachment. Tá? E renunciou porque a Constituição dizia que o presidente tinha que ter cumprido o primeiro mandato inteiro, metade do primeiro mandato, senão teriam novas eleições. E ele renunciou só para o Floriano Peixoto, que era o vice dele, não assumir. Porque teve uma eleição interna depois do golpe no Congresso. Só o Congresso votou, tipo, lembra Tancredo e Maluf? Lembra aquela vez? Tancredo e Maluf, interna, ganhou o Tancredo. Foi igual, não foi uma eleição livre, foi uma eleição só no Senado. E tu podia votar num candidato para presidente e da outra chapa no vice. Não era? E aí ganhou o Deodoro e o inimigo dele, que era o Floriano, para vice. Então assumiram 2 caras, assim, Grêmio e Inter. Assumiu eu e o Rafinha Bastos, aquele chinelo, aquele ninguém. Eu, evidentemente, desprezava o Rafinha Bastos porque ele é desprezível. E aí a gente não se falava. Só que eu era presidente e ele era vice. Aí eu digo, vou renunciar só para fuder com o Rafinha, que ele não vai poder concorrer. Renunciei. O Rafinha assumiu. O Floriano Peixoto assumiu inconstitucionalmente. E ficou como ditador e prendeu, matou, mudou o nome para Florianópolis como castigo. Florianópolis tem que mudar de nome correndo. Florianópolis é um castigo. O nome foi um castigo dele ao povo rebelado de Santa Catarina. Por isso que merece esse velho estar lá em Santa Catarina mesmo, lugar reacionário. Caralho, eu não sabia que Florianópolis era por causa de Floriano Peixoto. Sim. Caralho. Sim, cidade de Florianópolis. Entendi. Como punição. Mas agora a pessoa já acostumou, né? Mudar é foda. Daí é uma bobagem esse Monark, né? Monark, como é que tu é uma pessoa conhecida? Como é que tem poucas opções, eu acho, no mundo. Talvez. Sim, é verdade. Os teus pais têm orgulho ou desprezo de ti, Monark? Cara, eu acho que eles têm... É um misto, né? E tu sustenta eles? Não, meus pais são bem-sucedidos. É? Sim. Como assim? Eles se sustentam. Meus pais já morreram. Minha mãe morreu com 67. Nossa, morreu jovem. Morreu muito jovem, 67, cara, e parecia 50 e tantos, cara, incrível. E o que houve? Meu pai matou ela de desgosto. Não, e olha, pior é que um pouco disso mesmo. Meu pai era o Dom Pedro I e a minha mãe era a Leopoldina. Entendi. Beleza, mais claro que isso acho que não fica. Agora, falei tudo isso, né? Do Bolsonaro nem interessa, mas falei tudo isso do Dom Pedro, do Deodoro. Falando sério, cara, vê lá o meu episódio de Proclamação da República, que tu vai ver. Sério, não tô brincando. Vê. Não, eu acho que todo mundo devia ver o Buenas Ideias, inclusive. É verdade. É verdade. Mesmo. E não perder tempo vendo o Flow. Eu acho que assim, enquanto não tiver tendo flow, que é, sei lá, muitas horas por dia, ele pode muito bem assistir. Em pequenos intervalos. É muitas horas por dia o flow, Não, tô dizendo assim, quando não tem o flow. Tá. Por muitas horas, assim, hoje foi um dia atípico que teve 2, mas geralmente só tem um. E geralmente vai lá, 2 horas, 3 horas. E quem é que faz a pauta? Quem é que decide quem vem e quem não vem? A gente que decide quem vem e quem não vem. Tá, e vocês óbvio que não